Agora, agora fala um pouquinho sobre o Dorival. São 6 jogos e tal, 3 jogos sem sofrer gols. 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E uma derrota. Um aproveitamento muito bom do Dorival, mas é um recorte, que é o Cação que criou esse termo. Não gosto dessa merda de recorte. Muito pequeno. O que vocês estão achando do trabalho do Dorival? Vocês gostaram da contratação? Camila, o que você está achando? Dos nomes disponíveis, talvez, para mim, ficaria ali numa segunda colocação. Eu não gostei muito... Não gostei nada do trabalho dele na seleção brasileira. Até na época critiquei, que eu estava lá fazendo cobertura da Copa América. Mas ele, em clubes, a gente tem que saber separar, né? Porque na seleção brasileira envolvem muitas coisas. E talvez até mais politicagem do que nos próprios clubes. E então a gente precisa separar, né, a questão dele técnico de seleção brasileira, técnico de clubes. E ele fez um bom trabalho no São Paulo, pegou um time bem mediano e levou até o título inédito da Copa do Brasil, fez um trabalho bom no Flamengo, que é fortíssimo, mas ele conseguiu também a conquista de título. Então foi interessante o nome dele ter caído nas graças aí da diretoria, e ele ter aceitado depois de toda a confusão. O Tite vem, o Tite não vem. E o Dorival, para mim, muito humildemente, né, aceitou novo a conversa. A terceira opção. Aceitou. Mas tem uma grana boa também, né, Dorival? Eu gosto muito do Dorival, mas eu sei que você está dizendo. Eu aceitaria ser a terceira opção também, uma grana boa. Grana boa. Mas eu acho ele ainda um técnico medroso, assim. Eu acho que ele arrisca pouco, mas são vários fatores, né? É um elenco muito limitado. Opa, beleza? Tá vendo o vídeo no celular? Não esquece de se inscrever aqui no Alambrado, hein? Bom vídeo pra você, um abraço. Tem peças importantíssimas lesionadas, mas eu ainda sinto um pouco de ofensividade nas escalações dele. Eu acho que poderia ter arriscado um pouco mais. Falta de ser ofensivo. Isso, exato. Na escalação contra o Santos, principalmente, para mim não me agradou nada. E com 3 zagueiros e 4 volantes, ele poderia ter colocado um Romero para fazer. O Yuri, no primeiro tempo, sei lá, não recebeu uma bola. Acho que não recebeu uma bola. Eu imagino, porque eu vi de casa. Eu vou explicar mais uma vez pra você. Elas vão em todos os jogos, só pra você entender. A Ellen eu sei que foi, da Camila eu não vi nenhuma postagem, pra ser sincero. A Camila outro dia foi viajar, não sei pra onde aí, acho que foi por isso que ela não pode não ter ido um outro. Foi. Eu tirei os dias de férias do Corinthians. Inclusive, vamos pra BH juntas. É verdade. Iremos pra BH sábado. Sábado. Na arena do Galo, o jogo. Falando do Dorival, eu ainda sinto um pouco de falta de ofensividade, mas claro, ele ter ajustado um pouco o Corinthians tomar gol todos os jogos é muito importante. Eu acho que bons times se constroem desde a defesa, né? E se você não tem ali um Ralf Pitbull na entrada da área, bem treinado, um primeiro volante, esquece. Não é só a defesa. Só entender um pouco, pegando esse gancho que ela falou que elas vão juntas no jogo. Vocês são influenciadoras do Corinthians, vocês vão em todos os jogos. Cara, a gente sabe que ir no jogo do Corinthians é algo caro. A gente falou até com o parceiro que veio aqui no estúdio que ele paga, acho que 3 mil e poucos reais por cadeira e tal. Vocês vão na base de parceria, de patrocínios, ou vocês tiram do próprio bolso? Não, esse ano, graças a Deus, acho que veio um pouquinho do final do ano passado para esse ano, né? A gente conseguiu uma parceria com o Camarote. A trabalho, tá, gente? Não é porque a gente é as queridinhas, porque muita gente fala isso, a gente é muito atacada. O Camarote. A gente é muito atacada por isso. Porque a gente gera conteúdo pro Camarote, a gente tem uma parceria a trabalho, graças a Deus. Então é um trabalho, não é benefício, porque tudo atrela uma diretoria também, e a diretoria não tem nada a ver com isso daqui. Não, lógico. Né? Até porque eu tinha contato antes do Augusto Melo, do Fiel Torcedor, né? Você teve contato com o Augusto alguma vez na sua vida? Não, nunca tive contato com o Augusto. Então, na verdade, era capaz do Augusto querer tirar dinheiro delas, né? Falar a verdade. Exato. Mas antes de ter essa parceria com o Camarote, a gente ia do nosso próprio bolso mesmo. E essas viagens também é muito bancada com o nosso dinheiro. A gente trabalha, claro que com algumas marcas que injetam ali dinheiro na gente, mas a gente tem que optar. Esse dinheiro eu vou usar para pagar minhas contas. Você faz outras coisas, né? Você também faz para a seleção brasileira? Como é que é? Você fez um trabalho. Eu tenho uma bet, vou ir para o 3º ano com uma bet que eu faço cobertura de outros eventos além do Corinthians, né? De outros campeonatos. Qual que é a bet? Pode falar. B1Bet.
B1Bet. Legal. Exato. Vocês foram, você e a Vanessa estavam em Cali, na Colômbia. A gente foi Corinthians e América. A gente conversou com elas lá do hotel. Essa viagem foi totalmente custeada do meu bolso. Então, assim, tem que optar. Ou eu como num restaurante chique toda semana, ou eu pago uma viagem, né? Porque não é barato. Não é barato, não é nada barato. Não foi nada barato. Passou batido aqui que a gente falou do Yuri Alberto, que o Yuri Alberto ficou sozinho lá na frente, Cascão. Aí ele citou. Que eu ia falar pra vocês que vocês estavam no estádio, porque em casa, quando eu abri a câmera um pouquinho, a gente viu o Roberto sozinho. No estádio, como é você vendo no campo o Corinthians totalmente retrancado contra um time que ganhou um jogo só no Campeonato Brasileiro, que tá lutando pra não cair, e o Corinthians lá atrás. Não pode jogar assim. Sim. Você não pode ter um time que se defende tanto. Exato. E aí ele coloca o Félix Torres para jogar como lateral direito. Quer dizer, eu acho que o que precisa fazer, e aí é uma opinião minha, quero saber de vocês também, o Dorival ele precisa usar a intertemporada para ajustar o time, cara. Sim. A gente eu pode acho que ele não entendeu ainda. Aí fazendo uma breve análise, né, do Dorival também, já aproveitando, eu acho que ele ainda está tentando descobrir potenciais em alguns jogadores e arriscando em posições diferentes. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, no jogo contra o Santos, ele tinha um Léo Maná, né? Que a gente também fica assim, e aí, põe o Léo Maná, não põe, e aí ele vai lá e arrisca o Félix. E aí ontem até falei isso, que pra mim não jogou mal o Félix Torres. Não, ele não jogou mal. E aí eu falo... defendeu o Félix não jogou Torres. mal, cara, na lateral ele não jogou mal. E a assistência dele? Deu uma puta de assistência. Porra, meu. Uma vez na vida tá na morte. Mas a gente tá falando desse jogo, ué. Então, aí eu acho que o Dorival entrou muito com a cabeça de fazer um jogo de segurança. Por que um jogo de segurança? Porque por mais que o Santos ele seja inferior e esteja enfrentando esse momento, no contra-ataque, e que é um dos nossos maiores defeitos ali, ele quis proteger a defesa do Corinthians. Por quê? Porque no contra-ataque o Santos é mais rápido. Pode ir abestalhar do jeito que for, mas a bola nas costas, se coloca lá o Maná, que o André Ramalho iria tomar ali do Soteldo toda hora, se ele não coloca dois caras ali centralizados para tentar amenizar o Soteldo, a gente sabe que o baixinho deita e rola se der a bola pra ele. Ele é do Sub-11, né? Mas enfim, mas ele é lesionou de novo. Pra graça do torcedor santista. Isso que a Ellen falou de que o Dorival tá testando posicionamento de jogadores e tal, alguém botou uma mensagem de que o Dorival está apaixonado pelo Maicon. Nossa, não, ontem eu falei isso, eu tô odiando essa paixão. Para que se mete aí, pelo amor de Deus. O Sérgio Caetano, um abraço pra você. A impressão que eu tenho de verdade é que o Dorival Júnior tá vendo que o time do Corinthians é meia boca, o elenco. Então ele tá desesperado em se defender para não tomar gol, então ele tá colocando o máximo de defensores possíveis para tomar o menor número de gols possíveis. Exato. Porque o time é fraco, o zagueirada ruim. Sabe o que eu acho que ele fez? Ele vai ter essa pausa aí do Mundial. Sim. Então ele vai treinar o time durante um mês. Ele não podia ir pra pausa no Mundial, o Corinthians lá embaixo na tabela. Também. Então ele tem Santos, mas o próximo jogo é Atlético Mineiro. Tem Mundial que vai disputar o Mundial. Tem time que não tem Mundial. Vários times que vão disputar o Mundial não tem Mundial. Né? Vários. E lembrando que assim, o Dorival ainda não teve o elenco 100% disponível. O elenco que a gente se diz titular, que ganhou 9, 10 jogos seguidos lá na mão do Ramon Dias, ele não jogou ainda com Garro. Ele não jogou com a formação o Garro voltou a treinar hoje. Não, mas sabe o que eu disse isso? Ellen e Camila. Aliás, obrigado por terem vindo aqui ao Lambrado Veneno. Se você está aqui por conta da Ellen e da Camila, por causa de nós que não é. Se inscreva aqui no canal, tá bom, rapaziada? Obrigado.